Fala galera, bem-vindos ao Facecast, da empresa Facilite Promotora de Florianópolis. Aqui a gente traz histórias inspiradoras da galera da segurança pública e também sobre finanças. Eu sou o André Petersen, eu tenho 14 anos de consignado, sou gerente de equipes. E hoje estou aqui também com o Lucas, que é nosso corretor financeiro, e também com o Major Leandro. Pois é, André. Hoje estamos honrados em receber o Major Leandro, Major do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, uma trajetória notável. Ele é natural de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, onde também eu sou natural também, Major. É formado em agronomia, aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina em 2010. O Major já possui mais de 400 horas de resgate no helicóptero Arcanjo 1 e 2 na região litorânea aqui de Santa Catarina. E atualmente é subcomandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar. Seja bem-vindo, Major Leandro. Opa, muito bom dia, boa tarde já, né? Não estamos chegando. O André tem 14 anos de consignado, eu tenho 10, né? Para pagar ainda. Né? Não, mas agradeço a oportunidade, o convite, né? Primeira vez também participando num podcast, então evento importante. E certamente é uma empresa que facilita aí pro pessoal da segurança pública, né? Pelo menos o foco. E consegue... com N produtos, nos atender de forma, muitas vezes, superior e a um custo mais baixo, já que é o foco, né? Do que eventuais outras instituições com atendimento nota 1000, né? Excelente. Obrigado, Major. Leandro, você se formou em agronomia. Eu sou formado em biomedicina e não atuo na área do consignado, né? Como é que foi para o senhor se formar e não atuar na área hoje, o senhor ser o bombeiro militar? Bom, aí nós precisamos voltar à época do ensino fundamental e médio, a época 1º e 2º grau, no qual eu era aluno de uma instituição militar, da 5ª série até o 3º ano do ensino médio, período de 97 a 2003, num colégio militar lá em Santa Maria do Exército, né? Aos modos aqui do que o pessoal tem ouvido falar, das escolas cívico-militares, porém ainda existe, né? São escolas do Exército. Então é um perfil, uma forma de trabalhar que muito me agrada. Fui formado, enfim, né? Da 5ª série ao ensino médio, pega toda a adolescência, pré-adolescência, adolescência, então você acaba sendo forjado com esses valores, essa forma de trabalhar, de pensar. Ponto paralelo, o pai de um dos meus melhores amigos era engenheiro agrônomo e eu gosto muito dessa área. E chegou ao final da adolescência, aquela fase meio rebelde, quero trabalhar com a terra, quero ajudar os outros, agronomia é legal. E a gente ia lá e ele era uma pessoa muito respeitada no Rio Grande do Sul, assim, muito conhecimento. Eu digo, não, isso aqui é uma profissão que me agrada. E realmente até hoje, penso em ter sítios e tudo, então foi um foco, são 2 amores, na verdade. E então eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria em agronomia, depois dessa decisão de não prosseguir com a carreira militar. E uma observação é que eu queria ser piloto de caça, mas eu tenho um problema de visão e não permitia. Então, quando eu fui para o edital, eu fui fazer os exames, esse sonho ele já foi ceifado antes mesmo de uma eventual aprovação em concurso, né? Então, para a Academia da Força Aérea tem que ter uma visão de águia, não pode nem ter cirurgia para pilotar caça, né? Para pilotar helicóptero você pode ter uma cirurgia corretiva, para pilotar os caças não, tem que ser uma visão de águia. Pelo menos à época não era permitido qualquer tipo de correção para os pilotos de caça. Então, precisamos mudar os planos. Fui para agronomia, né? À época, ainda curiosidade, existia o avanço escolar. Então, o 3º ano do ensino médio eu cursei só até a metade do ano. Passei no vestibular para Direito na UBRA, mas o foco era estudar para agronomia, que era o vestibular de inverno que tinha disponível, vamos dizer. Eu lembro né? disso aí. Isso. Então, a gente fez o avanço, passamos em agronomia. À época, fiz 3 meses de cursinho e vale ressaltar a qualidade de educação das escolas militares e das cívico-militares. Com 3 meses de cursinho, eu fui em 3º lugar em agronomia e só não teria passado para medicina e direito noturno. Qualquer outro curso que tivesse feito naquele ano. E o curso era na escola militar também, que você fez? Tudo lá? Não, o cursinho daí, à época, acho que existe Santa Maria Totem vestibulares, mas é que a base é muito forte, né? Então, você chega e tem uma base fantástica. Superado essa fase, fizemos agronomia, muito feliz durante o curso, saí com aquele gás todo.
uma empresa multinacional chamada Iharabras me convidou, viu, você vai trabalhar no interior da Bahia? Vamos embora, o salário era bom, gurizão e tal, vamos embora. Daí eu morava em Posse, Goiás, que é a divisa com a região de Roda Velha e Luiz Eduardo Magalhães, que é a Bahia. Então, a divisa entre Goiás e Bahia. Mas só um minutinho. Nesse momento, então, o senhor saiu de Santa Maria do Rio Grande do Sul e foi parar na Bahia através do curso. Sim. Mas antes parou onde? Parou em Goiânia, tu falou? Agora não. Não, agora não. Eu fiz um estágio em Camaquã, que ainda é Rio Grande do Sul, próximo a Pelotas. Isso. Lá eu era estagiário desta empresa. E daí eles fizeram a seleção. E fui o primeiro selecionado, inclusive, né? Haviam 62 ou 72 estagiários. E a curiosidade é que eu me formava em fevereiro, quando pegava o canudo, e em dezembro eu já atuava no interior da Bahia, já tinha concluído os estágios, apresentado tudo, e já atuava como engenheiro agrônomo lá no interior da Bahia, prospectando cliente, fazendo campos demonstrativos, enfim, eu nem estava formado, mas já atuava em nome da empresa lá nessa época, né? E nós tínhamos alguns acordos, como algumas multinacionais fazem, a cada 3 meses você pode passar uma semana, 10 dias com a família e tal. E quando eu saí daqui, eu saí com esse acordo feito. E eu, aquela formação militar, se eu combinei, tá combinado. A gente não muda na metade do caminho o combinado. E aí começaram a acontecer alguns problemas. Não, agora não dá, mais pra frente e tudo mais. Aí eu digo, poxa, eu tô numa empresa, a época era considerada a terceira melhor empresa do país para trabalhar. Eu digo, pô, tô numa empresa que é a terceira melhor do país. Pô, combinei, o troço não tá evoluindo. Eu liguei para casa, falei com meu pai, digo, pai, tô voltando. Me lembro até hoje, né? Detalhes que a gente não esquece. Comida nunca vai te faltar, então vamos embora. Aí eu voltei e comecei a estudar para concurso público. Eu digo, não, agora eu vou mudar. Isso mais ou menos com qual idade, Major? Aí nós estávamos com mais ou menos 22 anos, 23 anos nessa faixa de idade. E com 24 daí... Já com aquele foco objetivo. Isso, voltei para concurso. Não, agora eu vou me estabilizar. E a minha meta era não passar do Paraná. Porque muito longe, a época, a própria internet não é como era hoje. Estamos falando aí 2009, 2010. Então, não era WhatsApp ilimitado, era ICQ, enfim, né? MSN. Não era exatamente a época da internet de escada, mas lá nós usávamos aquele pendrivezinho da internet, acho que 2G à época, talvez 3G, não recordo. Do Bluetooth, aquela pequenininha que ia dessa época vai lembrar do chip que se adaptava no computador. Exatamente. Então era tudo difícil, comunicar com a família era difícil, pensar em ligar no WhatsApp e ver não era algo comum, como é hoje. Pô, viu? Mostra a tela aí, eu quero ver. Não. Então, isso também contribuiu com o processo à distância. Primeira vez que a gente sai de casa, é importante, né? Pessoas na carreira militar, às vezes eu sei que nós vamos voltar já nesse foco. Não, é bonito e tal. Mas às vezes você tem que deixar a tua casa, teu conforto, tua família, coisas que pesam muito, né? Principalmente pro gaúcho, né, Lucas? Que é mais apegado, assim. Nem fala. O primeiro desmame, como eu brinco, é mais complicado. Nessa primeira separação, a gente não imagina o quão difícil é. É doído. Aí voltei para casa, né? Estudando para concursos públicos, tanto daí na área da segurança pública, quanto da agronomia. Aí, nesse meio tempo, a gente sabe, fica um ano e pouco dando aquela patinada, aprendendo base, fazendo muita prova, né? Aí, à época, eu passei para o concurso de engenheiro agrônomo da Prefeitura de Novo Hamburgo. Daí não tinha chamado. Passei para engenheiro agrônomo da Emater, que seria uma carreira bem bacana. Aqui seria como se fosse a Epagre, em Santa Catarina, né? Para fazer um comparativo. Passei para engenheiro agrônomo na Prefeitura de Paraíso do Sul, bem próximo ali de Santa Maria. E vim fazer o concurso do CFO do bombeiro, porque eu digo, pô, ser bombeiro, tá aí um troço que me agrada. Eu acho legal. Porque daí, tipo, eu tava fazendo concurso para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal... E o concurso do bombeiro, ele não estava exatamente no meu radar. Mas, pô, é segurança pública? Não, vou lá. Os meus colegas do colégio militar, todos oficiais do Exército, é uma boa carreira, uma boa vida. Eu digo, eu vou encarar isso, né? E fiz o concurso. Eram 35 vagas, eu fiquei classificado em 33. Achei que nem seria classificado. Outro foco de prova, era uma prova ainda ensino médio, muita coisa. Parte de atendimento pré-hospitalar, que eu não tinha conhecimento. Parte de segurança contra incêndio, que eu não tinha conhecimento. Eram as específicas, no caso. Isso, exatamente. Então, essa parte específica passou tudo lambendo, né? Porque tinha que fazer uma pontuação mínima.
E deu certo. Vim em Santa Catarina, as primeiras semanas difíceis e carrega a pedra para um lado e para o outro, aquela semana que não é sacanagem, as pessoas às vezes de fora acham que é, mas é um período de adaptação para ver se a pessoa aguenta a pressão, para ver se ela está adaptada a passar por situações que a gente sabe que a maior parte das pessoas, não que não conseguem, mas elas não estão preparadas, é diferente, né? Nós somos treinados, somos dessensibilizados, vamos dizer, em algumas coisas, algumas situações. Então, isso é essa pressão no início. Passada essa semana, deu aquele... Né? Opa, começou o jogo, né? Tô aqui é real, né? Mas uma dúvida assim, ó, a gente tem bastante ouvintes, né? O nosso público são pessoas que estudam para a carreira militar. Sim. E agora o senhor falou que passou de diversos lugares. Como é que o senhor fazia essa programação de estudo? Tinha uma programação de horário diário? Como é que o senhor conseguia conciliar a sua vida com os estudos para ter tanta aprovação assim? Certo. Nesse momento, eu consegui retornar para casa. Eu tinha feito uma gordurinha lá no período que eu trabalhei na empresa, né? Foi pouco tempo, foram 8 meses só que eu fiquei lá lá em Posse, Goiás, né? E daí essa parte de alimentação, tudo, quando eu voltei para casa dos pais, eu não tinha despesa com isso. Então, isso já é um ganho de tempo absurdo, né? Então, você tem uma certa vantagem quando você não precisa trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Então, era ao contrário. Eu estudava manhã, tarde e noite, né? Mas eu tinha uma programação onde muitos, vamos chamar assim, concurseiros erram, né? Mas independente da carreira, que é o seguinte. Eu não estudava sexta-feira, 6 horas da tarde e acabou. Parou. Eu ia pro churrasco, sábado, eu ia domingo, me divertir. Então não tinha estudo. Sábado eu ia pedalar. Domingo, muitas vezes, eu retomava no final do dia, lendo alguns mementos, né, alguns resumos, alguns mapas mentais, mas não era um dia que eu sentava. Em compensação, segunda-feira, 7 horas da manhã, começava lá, tinha época que o cursinho era de manhã, tinha época que eu fazia à noite, dependendo do tipo de concurso, mas 7 horas da manhã até 8, 10 horas da noite era estudo. Então, estudava de manhã, cada uma horinha e pouco levantava, dava uma caminhada, deixa a cabeça relaxar. Depois do almoço eu tenho a aptidão, vamos dizer, conseguir dormir só 30 minutos e estar renovado, às vezes menos, né? Aquele cochilo. Então, só isso é descanso mental mesmo, só para ter aquele isso, momento de... Muito importante. Eu brinco que é o reset, né? A gente fecha o olho, opa, tá, vamos de novo, temos uma tarde e uma noite inteira. Aí, final de tarde, uma atividade física, ou metade da tarde, aquele momento que, não tô produzindo. Então, vai para sua atividade física e sabe que na volta você vai estar descansado, a cabeça já relaxou e aí você consegue absorver mais conhecimento. Mas ainda assim foi 1 ano e meio, né? Então, se alguém estiver estudando isso, né? Há 2, 3 anos e está trabalhando, tem que só verificar se está com o foco adequado, se está tendo uma progressão. Então, estou fazendo concursos e estou no início ali, sei lá, acertando 50% das questões. E eu continuo 1 ano e continuo acertando só 50%, preciso revisar. Alguma coisa na minha programação não está adequada. Ou estou estudando da forma errada, ou estou estudando com o material da banca errada, porque a gente sabe que a banca é importante também. Tem que estudar sobre a banca antes de fazer o concurso, né? Saber, porque eu estou te perguntando isso porque a minha esposa também, né, ela é concurseira. Então, eu já venho em 5 anos que ela vem prestando concurso. Então, ela passou pro TJ agora na colocação, né, 32ª, eu acho, se não me engano, foi isso aí. E ela tá aguardando. E eu passei todo, né, digamos, esse sofrimento aí de todo dia acordar em casa. Ela já de manhã cedo ia estudar e ela tinha esse reset aí que tu falou, assim, dos 20, 15 minutinhos ali. Ela era obrigada a ir lá e dormir. E eu falava, como tu consegue fazer isso? Porque se eu durmo depois do meio-dia, não sei se eu tô muito cansado, eu desligo, sabe? Tipo, não consigo ser só 20 minutinhos ali e eu acordar. Então, isso é bem legal. Parece que a rotina da galera, assim, que estuda é parecida. Sim, parabéns então, na primeira mão, né? Show de bola. Mas realmente, precisa ter uma rotina e são os biotipos, né? Então, de repente, tem um biotipo A ou B. Mas quando o estresse mental bate e você não tem 4 horas para dormir, você vai precisar ser habilitado. Sim. Tá, vou começar dormindo 1 hora, 50, 40, porque você não tem tempo. E muita gente hoje em dia tem que trabalhar Sim, e estudar, que é mais difícil. E hoje em dia, 4, 5 anos para concursos mais disputados, como é o caso do TJ, é normal. Auditor da Receita Federal. Quanta gente estudou 7, 8, 9, 10 anos? Né? Porque é um concurso extremamente concorrido. Uma questãozinha lá é a vida ou a morte do concurso. Né?
Então, isso aí faz toda a diferença. Eu tenho um colega que diz que o corpo e a mente de um concurseiro é de se estudar. Porque o cara que está focado, querendo objetivo em passar um concurso público, em ser um policial, ser um bombeiro, ser alguém da carreira militar, ele consegue transformar a vida dele do 0 a 80 em 10 segundos para poder focar naquilo. Ele consegue habitar a vida dele, estudo, família, trabalho, de uma maneira que quem não tem esse foco em ser um militar, em ser passar no concurso, consiga, né? Então, eu digo, o concurseiro, ele é especial. Ele é uma pessoa mais dedicada porque tem aquele foco principal, né? Então, eu acho bem interessante isso. Major, tira uma dúvida. Hoje, um policial militar, ele pode virar um bombeiro militar? Hoje, para ocorrer a mudança entre carreiras, só através de um novo concurso. Porque hoje as instituições estão separadas, né? Em São Paulo, Polícia Militar e Bombeiro Militar ainda se comportam como uma instituição, né? Nos dias de hoje, em Santa Catarina, nós temos a instituição Polícia Militar e a instituição Bombeiro Militar. Elas não se comunicam mais. Houve a separação. Salvo engano, a data que finalizou a separação foi 2006, e ali foi a última janela, não lembro se 2004, 2006, mas naquele período, eu nem estava aqui, né? Cheguei aqui em 2010, então naquele período foi a última janela que alguém poderia migrar do quadro do Bombeiro Militar para a Polícia Militar. Atualmente, não. Prestou concurso para a Polícia Militar, vai ser policial militar na carreira, ou de praça ou de oficial, conforme o concurso que fez. E no bombeiro, da mesma maneira. Prestou concurso para o bombeiro, ele vai ser bombeiro militar, ou na carreira de praça, ou na carreira de oficiais. E sobre a troca de patentes, né? É necessário fazer também um novo concurso, não diria um novo concurso, uma prova, alguma coisa assim, para tu poder subir de carreira, no caso, dentro da corporação? Ou seria algum tempo de casa? Tenho 10 tempos de casa, eu sou promovido a... Certo. Nesse quesito, a gente vai precisar separar as carreiras. Quando a gente presta o concurso para a carreira de praças, que ele ingressa no Corpo de Bombeiros como soldado, ele hoje pode ir até subtenente. Certo. Então, ao longo dos anos, com as alterações de legislações e tudo mais, ele pode ser promovido tanto por tempo de serviço, quanto em concursos internos. Então, existe daí uma prova de um concurso interno que ele vai por mérito daí nessa questão, né? Pode confundir um pouquinho, talvez, quem já conhece um pouco a promoção militar, mas é a questão de meritocracia, onde ele prestou o concurso interno e tem tantas vagas, uma porcentagem para quem vai prestar o concurso e tantas vagas por antiguidade. Então, dessa forma, dentro da carreira de praça se vai progredindo, ou através dos concursos, ou através do tempo de serviço, certo? Na carreira de oficiais, a gente tem uma outra ficha de pontuação. Então, existe, assim como na de praça, o tempo mínimo no posto, ou seja, eu me formei, eu passo 6 meses aspirante, depois passo mais 2 anos segundo tenente. Aí, como é que eu vou ser promovido a primeiro tenente? Eu preciso ter passado esse tempo específico na função e precisa ter a vaga. Dentro disso é feita uma lista com vários itens que são avaliados. Então, nós temos a parte da nota final do curso de formação de oficiais. Então, a primeira nota que ele fez já importa já na nota seguinte. Sim, atualmente o maior peso é a... Nota inicial. É o que nós chamamos de antiguidade. Ou seja, aquele número, aquela formação que eu estou. Aí, claro, às vezes, se porventura é um oficial que sofreu punições ao longo da carreira, teve algumas outras coisas que se destacam negativamente, eventualmente ele pode ficar para trás, mas aquela primeira nota é a nota mais importante de todas. Claro, tem outros pesos, né? Se o militar escrever um livro, conta ponto, determinadas atuações, conta ponto, tudo conforme a nossa planilha de pontuação. Existe uma planilha de pontuação interna que vocês seguem lá como se fosse uma graduação, assim? Isso quando é feita a reunião da CPO, que é a Comissão de Promoção dos Oficiais, toda essa planilha é levada em conta. E daí, depois daquela planilha, vamos dizer, tem 3 vagas para major. Vai ter 20, 30 capitães concorrendo, conforme são os critérios. A probabilidade é que os mais antigos, os 3, 4 mais antigos, sejam os promovidos. Porém, pegar, às vezes, um oficial que não tem
o conceito favorável à promoção do seu comandante imediato, né? Ele pode não ser promovido, porque um dos requisitos da carreira é ter o conceito favorável. Então, daqui a pouco o cara está respondendo um processo crime, alguma outra questão. Assim. Exatamente. O cara tem 10 processos disciplinares em 4 anos de... Pô, peraí, o que está acontecendo? Né? Então, nesses casos pode acontecer alguém, vamos dizer assim, passar na frente de alguém. Mas, via de regra, a antiguidade que é seguida dentro da instituição ser mantidos os parâmetros, né? Se alguém se destacar muito, positiva ou negativamente, né? Isso aí pode ter uma mudança. Certo, bem legal isso aí. A gente pergunta porque a gente não sabe e é interessante saber essas coisas assim, sabe? Vamos lá, Lucas, qual que é a... Major, durante 2 anos que o senhor trabalhou na segurança pública contra o incêndio em Itajaí, o senhor acumulou mais de 400 horas de helicóptero, né? No Águia. É isso? Na verdade, quando eu estava em Itajaí, foi que surgiu a vontade de voltar a pilotar, porque aquele sonho de caça, ele estava adormecido. Que tu falou no início, né? Que era teu sonho. Tava no cantinho guardado. Ele estava adormecido. E começou a surgir a oportunidade. E aí, em Itajaí, eu fiz a minha carteira de piloto privado de helicóptero na escola que chama Plano de Voo. Né? Então, o Thiago lá era o proprietário, na época, né? E fica no condomínio Costa Esmeralda. Então, eu fiz a minha escola lá. Posterior a essa conclusão, daí sim, eu vim para a Diretoria de Segurança contra Incêndio, quando eu vim transferido para Florianópolis após esses primeiros 2 anos da carreira. E aí eu comecei a voar aqui no Arcanjo, né? O Águia é o helicóptero da Polícia Militar e o Arcanjo é o helicóptero do Corpo de Bombeiros. E aí, ao longo dos próximos 5 anos, aí nós batemos aproximadamente, acho que são 434 horas de voo. Coisa. E nesse tempo o senhor deve ter passado por diversas situações, né? Pode nos contar alguma que... A que mais gostou e a que mais lhe assustou, vamos dizer. Certo. Bom, dentro da aviação, nós, principalmente a parte do helicóptero, o helicóptero, pessoal, é seguro, não é? O helicóptero é uma aeronave tão segura quanto um avião, mas existem alguns parâmetros para ele se tornar seguro. Então, na aviação da segurança pública, em muitos momentos, a gente está voando dentro da curva do homem morto. O que é essa curva do homem morto? A gente não tem nem velocidade suficiente e nem altura suficiente para iniciar as manobras, caso, por exemplo, um motor apague. Vamos dizer que o motor do helicóptero, sei lá, apagou, acabou o combustível. Não é o caso, mas vai. Né? Pode dar algum problema mecânico. Isso. Exatamente. Ele tem um sistema que ele troca a energia potencial da altura dele, ou até mesmo a sua energia cinética à frente, estamos lá 100 nós, 180 km por hora, né? E a gente consegue fazer manobras e pousar em segurança, se tivermos espaço. Não tiver na região central de Florianópolis, por exemplo, não temos espaço para pousar, né? Então, conseguiu chegar na beira-mar, conseguiu fazer um pouso na água, alguma coisa nesse sentido, o helicóptero ele é seguro. Então, esses talvez sejam os momentos que mais assustam, porque muitas vezes nós estamos operando, você está dentro dessa curva e você está sempre com a pulga atrás da orelha, porque... Será que eu vou conseguir? Quando a gente está ali, tem o piloto e o copiloto, e quer queira, quer não, são as nossas ações que estão com pelo menos mais 3 vidas ali atrás. Né? Então, quem naquele momento está comandando é responsável por no mínimo 4 ou 5 vidas. Isso que está dentro da aeronave. Deus o livre, um acidente, alguma coisa... Um helicóptero batendo num prédio. Já pensou? Então, pessoas próximas ou prédio, assim. Exatamente. Então, essa é uma preocupação. Agora, claro, aos pontos que a gente mais gosta ou sente prazer, eu penso que não tem satisfação ou um sentimento maior do que você encerrar o teu serviço guardando a aeronave no hangar, aquele pôr do sol, um dia bonito. Maravilhoso, vendo lá de cima. Exatamente. E que você chega e você diz assim, hoje, se nós não tivéssemos decolado, equipe médica, tripulantes e os pilotos, aquelas pessoas teriam morrido. Nem todas teriam morrido, mas boa parte, que são as ocorrências graves que o Corpo de Bombeiros atua em parceria com o SAMU, se não chegar aquele suporte avançado, que é o médico e enfermeiro que a gente leva a bordo, aquelas pessoas elas teriam morrido. Então eu penso que não tem satisfação maior que ao longo desses 5 anos, você chegar em casa de noite, às vezes cansado no verão, meia-noite, né? Exausto, porque o macacão ele é aquele tecido anti-chamas, então você está o tempo inteiro de manga comprida e calça, vamos dizer assim, né? Um macacão.
Então, atuando na praia, fazendo uma RCP no sol, 40 graus, areia. Principalmente aqui em Florianópolis, né? E você tá ali, né? Então, você chega assim, senta no sofá e, pô, minha missão tá cumprida. Então, foram vários momentos, assim, que a gente tem... São prazeres que a gente vai acumulando ao longo da vida, assim, da carreira. E também nos momentos que a gente conquista, né? A gente vai evoluindo. Em determinado momento, a gente obtém a carteira de piloto comercial de helicóptero, que é o segundo momento. Ali, 120, 150 horas de voo, você já consegue fazer mais uma prova na ANAC, né? Então, a minha vida ela provas, né? Provas. Então, isso tudo ela vai somando, né? Existem alguns momentos de sustos, porque a aviação pública a gente conta só a parte boa, mas ela também tem os seus sustos, né? Então, algumas entradas de temporais, principalmente no verão, onde você pega turbulência muito forte. Então, nós estávamos operando, o primeiro ano que operamos em Balneário Camboriú, então ficava lá na Barra Norte o helicóptero. Era um ponto que não era muito bom, mas era o que deu aquele ano para a segurança pública organizar. E precisava contornar quem vinha vindo ali do norte, Itajaí, por exemplo. Precisava contornar o morro e vinha chegando uma tempestade muito forte. E a ponto de sacudir, naquele momento eu não estava pilotando no retorno, não lembro o que eu estava fazendo. E ter que segurar ali desculpa o termo, no puta M, vamos dizer assim, né? Não sei onde é que vai. E ter que segurar ali, porque tava sacudindo demais. Então, tipo, isso foi um susto. Teve um outro episódio que não sei que tipo de falha ocorreu aqui com a torre de Florianópolis, e vinha um avião pousando e nós tínhamos sido autorizados também a fazer a aproximação. Então, um avião veio e o helicóptero vinha assim. Então, ele vinha fazendo a curva para entrar na reta final, que chama, e passou muito próximo, né? Então, tipo, chegou a ser um incidente, não um acidente, mas um incidente. E você tá ali, tá na beira, daí você tá até mais relaxado, porque você tá controlado, né? E nessa ocasião, tu eras o piloto ali da ocasião. Exatamente. Então, vamos pra cá, e é coisa complicada, né? Mas o pensamento tem que ser rápido e tem que... Como é que o senhor age nesse momento, assim, de desespero? Eu não conseguiria trabalhar nessa área, né? Eu não conseguiria. Eu entraria em desespero, eu acho que abandonaria o barco. Mas quais são as reações quando acontece alguma coisa dessa? Vocês são preparados psicologicamente para manter a postura, manter a cabeça tranquila para tudo dar certo, né? Mas o que passa, assim? Vamos tirar o militar de lado e vamos botar a pessoa normal ali. O que passa na cabeça do desespero, assim? Então, Lucas, tudo é muito treinamento. Como citado que a gente passa boa parte dentro da curva do homem morto, que eu digo, e não tem como ser diferente, por isso a aviação da segurança pública de resgate, ela é uma das profissões mais perigosas do mundo. Se salvo engano, ela é a terceira, acho que perde para o mergulho de escafandro, que é o mergulhador de altíssima profundidade, e astronauta, salvo engano. Fora isso, o risco do dia a dia, ela é uma das profissões mais perigosas do mundo, considerada, né? Então, e com certeza perde para as polícias de São Paulo, Rio de Janeiro, mas é muito específico, né? Tem que admirar o trabalho deles. Mas, enfim, no início da nossa conversa, nós falamos que dentro da parte do treinamento, para muita coisa, a gente é dessensibilizado. E isso ao longo da carreira, né? Então, por exemplo, todo dia de manhã nós fizemos um briefing. Nesse briefing a gente verifica condição meteorológica, a gente faz o peso e balanceamento da aeronave, porque eventualmente nós temos um tripulante que é muito mais pesado, tem um piloto que é mais pesado. Então, no helicóptero tudo é peso. Então, e essa equipe, ela muda assim constantemente? Ou... Todos os dias é uma equipe nova. Né? Então, elas são, vamos dizer assim, a época que eu recordo, voavam 4, 5 médicos e uns 8, 10 enfermeiros. E aí piloto e copiloto troca todo dia. Todo dia é um piloto e copiloto novo, e eles não é uma guarnição fixa, o Leandro e o Lucas. Não. Hoje é o Leandro e o Lucas, amanhã é o João e o Pedro, amanhã é o Lucas e o Alex, enfim, não tem... Nada definido. Não tem. Então, o que acontece? Isso tudo é importante. De manhã a gente faz esse briefing. E um dos briefs são as manobras de emergência. Acendeu a luz do painel indicando tal coisa. Por quê? Porque determinadas panes na aeronave, nós temos 1,5 segundo, até 3,5 segundos para iniciar a manobra. Se você não iniciou, você caiu. Então,
Qual a menor altitude que eu posso estar pairado para conseguir colocar a aeronave no solo em segurança, ou que pelo menos as pessoas saiam andando, que a gente diz que é um bom pouso da emergência, né? 500 pés parado, 500 pés de altitude dão 150 metros. Se você olhar o tempo que leva para a aeronave chegar no chão, eu não recordo de cabeça, que agora estou um tempo afastado da aviação, mas, salvo engano, são 5 a 8 segundos que a gente vai levar para estar encostando no chão. Então, você sentiu a pane, que ela vai dar uma forte guinada, uma buzina que vai tocar junto na aeronave, você tem que iniciar a enquadrar. E se você não enquadrar ali, você perdeu o pouso. Talvez você pode até sobreviver, mas você já não consegue mais seguir o que o manual fala, né? E é tudo questão de segundos, né? Então, é não pensar, Lucas. Não pensar, a resposta é não pensar. Tem que estar no reflexo condicionado. Tem que estar programado já a cabeça. Tem que Vai e faz. Exatamente. Né? Então, mesma coisa, você vai atender uma ocorrência. Você tá vendo que aquela pessoa não vai resistir, que ela vai morrer. Cara, você vai ter que continuar dando teu gás. E daí você perguntou da parte ruim, né? Às vezes a pessoa vai lá, ela vai pegar na tua mão e vai dizer, viu, não me deixa eu morrer. Não vou deixar você morrer. Mas você sabe que ela vai morrer. Você sabe que, não tem mais o que fazer naquele momento, né? Então, essa é uma parte que você tem que estar dessensibilizado naquele momento. Depois, você vai chegar lá em casa, vai chorar. Se você vai chegar e vai precisar ir lá na tua religião, no teu esporte, aonde que você vai descarregar aquilo, você precisa descarregar. Porque a carga emocional, ela é muito grande, muito pesada, né? Então, em algum momento, você vai ter que descarregar. Pessoas que descarregam na religião, outras no esporte, enfim, né? Outras numa terapia, mas em algum momento você tem que descarregar isso. Porque é ser humano, né? É uma pessoa que tá ali, né? Ninguém é de ferro. Isso. Não é o soldado, o bombeiro, alguma coisa assim. Não, é um ser humano por trás da farda, da roupa que tá ali, né? E tu trabalha sempre com salvamento humano, né? Então isso aí, como tu falou, depois, quando chega em casa, vai dormir, vai dar aquela relaxada. Chega um momento que aperta o coração, que dói, o cara fica sensibilizado, querendo ou não. Para parar e pensar, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito daquela maneira, eu poderia não ter entregue esse resultado, eu poderia não ter salvado aquela pessoa. Eu acho que isso aí seria alguma coisa que pesaria na minha cabeça, não sei no senhor, né? Claro, vocês têm esse preparo todo, mas pesaria na minha cabeça isso. Pô, se eu tivesse feito de tal maneira, eu poderia ter perdido esse paciente, poderia não ter socorrido ele. E acredito que isso seria uma coisa que me impediria. Mas como vocês são preparados para isso, né? Acredito que naquela hora ali é o foco total, o objetivo em salvar a vida, né? E depois... Então, a intervenção no paciente, a maior intervenção, ela vem do médico e do enfermeiro, né? Que é a equipe avançada do SAMU. Mas o protocolo é muito rigoroso. Então, existe um protocolo que ele é seguido a nível mundial. Então, ele não dá muita margem, dá margem para erro, claro, né? Mas ele não dá muita margem para muita atitude A ou B. Eu tenho esse paciente, minhas opções são essas. E, às vezes, a gente vai pensar depois, é a mesma coisa de alguém que vai julgar um policial que errou um tiro e pegou talvez numa vítima. Ele fez o melhor com o que ele tinha naquele momento. A gente julgar ou pensar depois, sentado numa sala com ar-condicionado, sabendo que não vai acontecer nada conosco, é muito fácil, né? Então, esse receio, vamos dizer assim, ao longo do tempo ele vai se afastando. Que é se eu tivesse feito tal coisa, eu ia ter ganhado um tempo de deslocamento. Botei a minha guarnição em risco porque eu não percebi esse perigo e tive que desviar de uma ave muito rápido, que é outro risco no nosso... Mas assim, naquele momento, aquele foi o meu melhor com tudo que eu podia fazer. Então, muitas vezes a gente precisa tentar, porque nossa sociedade às vezes é muita questão de culpar, de quem é a culpa. Não é a culpa de ninguém, às vezes. É uma situação que simplesmente ocorreu. Às vezes nem tudo precisa ter um culpado. Né? Porque eu entendo que o culpado é algo que você fez conscientemente. Então, tô lá, tô arriscando a minha vida, tô indo, fiz o meu melhor. Cara, o paciente não resistiu. Aí, cadê? Eu tenho religião, gosto de religião. Então, Pai Divino, às vezes esse era o momento, foi o que precisou, né? Pra acontecer, né? Exatamente. Então, isso afasta um pouco, Lucas, mas assim, a gente precisa tomar cuidado, porque se esse vira um comportamento de rotina, às vezes você não consegue mais, vamos dizer assim, se limpar daquele pensamento e você começa a carregar de um dia para o outro e lá na frente, aí sim você pode cometer um erro, porque
tá olhando muito pro passado. Vai enchendo teu copinho d'água, vai enchendo o copinho d'água e vai Exatamente. transbordar, né? Perfeito. Major, há pouco tempo o senhor assumiu um batalhão novo, não tá aqui, ó. Como foi assumir o cargo de subcomandante? E qual função o senhor tem hoje dentro dos quartéis? Opa, bacana. Então, quando eu tive a oportunidade de comandar, anteriormente eu subcomando a Companhia de Videira, que é uma grande companhia, uma das maiores companhias do estado, na verdade. E então a gente fez um trabalho forte lá, trabalho importante, significativo. E quando teve agora a troca do governo, também trocou o nosso comandante-geral, veio uma política de movimentação dos oficiais. Então, ocorre que eu já estava há 3 anos no local, eu havia sido promovido em janeiro de capitão a major, foi em janeiro deste ano, e major pode sim comandar a companhia isolada, porém, o comando entendeu que dentro das movimentações seria interessante que eu assumisse o subcomando do 2º Batalhão, que era o lugar, vamos dizer assim, para quem está nos escutando poder compreender, era o lugar do meu chefe. Então, eu saio de comandante da Companhia de Videira e assumo o subcomando do 2º Batalhão Curitibanos, ao qual tem a companhia incorporada na sede, com quartéis e cidades, e a 2ª Companhia, que faz parte também do Batalhão de Curitibanos, que daí era a fração maior que eu comandava. Então, hoje eu sou o comandante dos comandantes de companhia, vamos dizer assim. Auxiliado, claro, do comandante do batalhão, que hoje é o Tenente-Coronel White, também chegou recentemente, 2 meses antes da minha chegada. Então, o papel do subcomando ali é o braço direito, do comando do batalhão. Então, hoje, a minha função, eu coordeno, basicamente, e cobro os oficiais. Então, hoje, na sede, eu acabei incorporando o comando da companhia, porque não tínhamos um outro oficial para assumir essa caixinha, vamos dizer assim, né? Tem mais 2 oficiais na sede que estão subordinados a mim. Tem mais o colega que assumiu a minha função lá em Videira, que está subordinado a mim. E abaixo dele tem mais 3 tenentes que também estão subordinados, claro, a ele e depois a mim. Então, hoje, o meu papel ele é um papel extremamente gerencial, né? Então, mais afastado do operacional e passo para o foco gerencial, que, de fato, né, é uma das funções de um oficial superior, que é o posto de major. Certo. Hoje tu gere uma equipe, então, no caso, sim. Exatamente. Hoje, Legal. 90% do meu trabalho é gestão. Pessoas, não é? Pessoas. A parte mais complicada, falo isso porque eu também faço a mesma coisa. Pegando esse gancho, eu queria te perguntar o seguinte: como foi tu ser atendido pelo Lucas, né? Que ele é um dos nossos funcionários, é um dos nossos corretores lá. O que tu achou do atendimento dele? Ele é humanizado, é orgânico? O que tu achou desse atendimento da Facility do Lucas? Não, o atendimento do Lucas foi fantástico. Até no nosso making off aqui, né? Eu estava falando um pouquinho. Estava comentando e pegou até num dia propício, porque algumas empresas talvez atuam de uma forma diferente, com marketing muito pesado, muito, né, só WhatsApp, robô, e às vezes você não está no momento, aquela insistência e tal. E o Lucas foi uma questão diferente. Eu realmente estava num momento que estava pensando em fazer um consignado, né? Tava trocando uma ideia ali, acho que vou fazer. Daí pensei em casa, né, com a esposa, né, pensei em casa. Daí, não, vamos fazer, vamos encarar, porque tem que resolver isso. E daí, tipo, no outro dia o Lucas me chamou. Eu disse, não, vou fazer. Daí começou esse contato e o Lucas, ele não insiste, assim, ele não é aquele... Vou chamar de vendedor, Lucas, como é que é o... Vendedor, sim. sou vendedor. Enfim, para fechar aquele pacote, né? Mas não é no sentido pejorativo, tá, Lucas? É que eu não sei o nome mas vou chamar ele... o facilitador, né? Isso. Seria isso. A gente chama de facilitador, exatamente isso. Então, é superado esse momento. Então, o Lucas, ele, muito cordial, explicando tudo mais. Daí eu falei, eu tenho um problema com a caixa, assim. Eu digo, pode falar mal da caixa, porque, né, enfim, né, tô citando, mas é insatisfação do cliente, não é nada combinado isso. E, enfim, aí o atendimento extremamente humanizado, a paciência que ele tem, daí eu não serviria para fazer a tua função, Lucas, porque eu não me aguentaria ter eu mesmo como cliente chato e cobrando isso, e não bateu isso e aquilo.
E o Lucas sempre no tempo dele respondendo e tal, ó, pô, Major, ó, hoje eu não vou conseguir atender o senhor porque eu tô numa correria aqui, mas amanhã eu lhe chamo. E amanhã ele chama. Então, esse tipo de coisa é que acaba ganhando a confiança. Sim. Ao ponto de que um outro consignado que eu tinha, por essa confiança que o Lucas foi capaz, mesmo por telefone, que hoje é a primeira vez que estamos nos vendo fisicamente, né? Ele conseguiu gerar essa empatia, né? Uma palavra que um tempo virou clichê, mas tirando a parte de clichê dela, essa empatia do Lucas. Pô, não, vai, explica, faz cor. Não quero pressionar, é assim, assado, de tanto por tanto. Isso aqui é o melhor que eu consigo. E ele explica o passo a passo. Os outros, não, é tanto numa estratégia combinada com a NASA, com não sei o que lá, que dá certo. Que dá certo. Daí, quem já trabalhou independente do banco? O cara fica com o pé atrás e tal. Daí fizemos, deu certo. Aí também, estratégia extremamente bacana. O Lucas, viu? Fale com seu colega lá, ele fez e tal. Pô, ô fulano, não, funciona, ponta firme. E eu acho que isso vende muito essa estratégia, porque todo mundo tá cansado de levar golpe hoje em dia. Não em qualquer área, né? Não em golpe ou financeira ou qualquer outro tipo de... Tudo é golpe, tudo... Golpe que eu digo vende o A, mas entrega B, não entrega aquilo que tá oferecendo, caso, ofertando. Né? E aqui foi ao contrário, né? Aqui foi identificado um tal de um seguro prestamista, até aprendi uma palavra nova, né? E isso ia me custar, nos próximos 8 anos, aí ia me custar R$18 mil. E só dessa alteração de contrato, só em ter feito essa migração, por conta da empatia do Lucas, por ele ter ganhado a confiança, nós descobrimos isso, o Lucas foi atrás, o Lucas correu, o Lucas ligou, assim, né? Só por isso já deu uma economia de R$18 mil. Então, é preciso reconhecer. Existem coisas boas e sempre num mar onde existem muitas empresas que talvez não sejam tão idôneas, existem aquelas que são boas e que às vezes pagam o preço. Que sai eu ter conhecido o Lucas ou ligado ou confiado quando eu fiz o primeiro financiamento com o banco. Mas nós não tínhamos um conhecimento, estava fora do radar, aquele medo, aquele receio. Eu já tinha tido um problema com outro banco, não sei se pode citar nome aqui no nosso podcast ou se é melhor. A gente também não sabe, se não puder depois a gente edita, mas claro. tá tranquilo. Fechou. Então eu tive problema com o BMG, com desconto no meu contra-cheque que eu nunca autorizei e... Poxa, né? Mas não, que bom, conhecemos alguém que agora eu já sei que quando... Lucas, precisava ver isso aqui, quanto é que tu consegue aí, mesmo que eu vá pagar em 3 meses, o que dá de fazer? Hoje eu já sei que eu tenho um canal, uma possibilidade, né? E um amigo, porque alguém te atende como amigo, e esse é um diferencial. Exatamente. Hoje. Não, é isso que eu ia citar isso aí, porque assim, o que a gente preza? Porque a gente já viu que o mercado tem muito robozinho, como tu falou, né? Dispara mensagem e tal, um atendimento meio robotizado. E hoje não, hoje a Facilite temos 100 e poucos corretores, né, que a gente fala, facilitadores, e a gente pensa em fazer um atendimento diferente, seria um atendimento mais orgânico, dessa forma que eu vejo, tipo, o Lucas responde sábado, domingo, 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite, não tem horário, sabe? A gente faz esse atendimento mais orgânico, humanizado, né, justamente porque os grandes bancos não fazem isso. É na hora deles, é na hora que tá lá o atendimento, é isso aqui que eu tenho para ti, ponto. Sabe? E a gente busca entender o cliente, procurar estratégias, né? Como ele falou do seguro prestamista e tal, para trazer para vocês algo diferente. E o nosso principal cliente, ele vem de como? De indicação. Por exemplo, o Lucas te fez um bom atendimento, tu podes indicar alguma pessoa ou pelo menos validar alguma operação, né? Por exemplo, não, o cara fez lá para ti, não fez, cara, tá certinho. Então a gente preza muito por isso, por entregar algo transparente, né? E que seja humanizado, não totalmente um robô, né? É isso aqui, como tu falou, uma venda da NASA lá, não, vou te entregar isso aqui e no final não é aquilo, né? Então a gente sabe bem o que acontece aí no mercado. Não, obrigado perfeito. por tu dar esse feedback aí pra gente, principalmente pro Lucas, que ele tava querendo ouvir isso aí. É que assim, ó... Eu sou de uma área totalmente diferente do mundo consignado. Eu entrei no mundo consignado faz 2 anos. Eu sou da área da saúde, né? Como a gente já conversou sobre diversas coisas, né, Major? E quando eu entrei no mundo consignado, eu tive que entender que para poder fazer esse serviço, eu teria que ganhar a confiança do servidor. Então, para ganhar a confiança dele, eu tenho que entender o que ele quer. Eu tenho que entender o que eu posso oferecer para ele. E eu tenho que entender o tempo dele. Quantas vezes eu liguei pro senhor, o senhor estava lá e dizia, Lucas, tô na estrada. Major, te ligo no final do dia. E desligava. Eu não queria saber se o senhor poderia me atender na hora. O senhor estava na estrada dirigindo. Então, eu tenho que entender. Não, é só um minutinho, ele está dirigindo.
Vou ligar para ele numa hora mais propícia, numa hora que ele esteja mais calmo, que ele consiga me dar uma atenção devida. Porque imagina, eu vou tirar a atenção dele agora para falar sobre números, sobre dinheiro e ele está na estrada. Então, são algumas coisinhas, alguns detalhezinhos que, da minha maneira de atendimento, eu gosto bastante de fornecer aos meus clientes. Dar tranquilidade para ele. Não faço negociações financeiras do dia para a noite. É tudo uma questão de negociação. Prometo que eu entrego. Eu devo ter falado isso para o senhor. Eu dizer, não vou lhe prometer isso porque eu não vou lhe entregar. Eu posso lhe prometer o que eu vou lhe entregar. Nosso serviço é baseado nisso, né? Verdade. É confiança, né? Então, são detalhezinhos que a gente vai encontrando, né? Hoje eu tenho clientes em todas as secretarias dentro do governo de Santa Catarina. E tenho indicações em todas as secretarias. Então, é muito legal receber esse feedback. Eu fico muito feliz, muito contente mesmo, né? Porque valoriza, dá certeza para nós que a gente está fazendo o serviço certo. E assim, a tendência é só melhorar, né? Com certeza. Mas obrigado mesmo, Major, de coração. Você Fico muito feliz. Fico muito feliz. Ao longo da carreira, Major, o senhor deve ter tido diversos momentos desafiadores, né? Me diga uma coisa. Dentro do Corpo de Bombeiro Militar, qual foi o momento mais difícil que o senhor teve hoje? Bem, a carreira por si só, ela já tem as suas dificuldades, vamos dizer assim, dentro dessa questão e os próprios desafios. Então, veja bem, eu me formei em Florianópolis, trabalhei 2 anos em Itajaí, voltei a Florianópolis, passei na diretoria de segurança contra incêndio, um ano e pouquinho. Me foi paga uma missão na diretoria de pessoal com a implementação do sistema SIG-RH. Quem fez a implementação, eu era um dos gestores no CBMSC. Isso é bem legal, porque eu não sei se tu sabe, hoje ele é o sistema que controla os consignados de Santa Catarina. Exatamente. Então, até o Subestevão do bombeiro, realmente sim, foi quem operacionalizou tudo. Então, méritos a ele, mas estava eu à frente da gestão, à época. E a promessa era, quando o SIG-RH estiver implementado, rodando, você vai ser liberado para aviação. Então, eu já estava ali na batalha, naquele louco gás, para fugir. Né? Isso. Aí, beleza. Acho que levou do início da conversa até fechar bem a operação 2 anos e pouco, porque ele passou por uma série de ajustes e reajustes questão principalmente da escala dos militares que não estava previsto no SIG-RH, né? Então precisou ir sendo resolvido. Na educação já rodava bem, e aí quando veio para os militares apareceram N outras situações para se corrigir. A educação, tu pega uma escala fixa, né? O horário escolar ali, né? Exatamente. Quando pega o militar é 24/48, aquela loucura. Outras formas de licença, outras situações não previstas. Se tiver escalado para uma missão que é vamos dizer, um desastre natural, um estado de calamidade, não conta horas, né? Então, você pode estar escalado o mês inteiro lá, você vai ir para a missão e vai voltar quando ela tiver resolvido. Daí, isso não estava previsto no sistema. Se o cara trabalhou, vai contar as horas dele. Nós temos um limitador, isso não gera uma hora extra ou algo parecido, um banco de horas. Não, está em estado de calamidade, você vai lá atender, é o nosso trabalho, né? A gente fez o concurso para isso. Sim. Né? Então, o que aconteceu? Eu passei em diretorias, conhecia um pouco da Operação Veraneio por ter trabalhado 2 anos em Itajaí, conhecia a Operação Veraneio do ponto de vista do Batalhão de Operações Aéreas, mas ainda me faltava a experiência de comandamento. Eu não tinha um comandamento que eu fosse o comandante, a decisão final. E uma coisa, por vezes, se eu fosse o comandante, eu fazia assim, assado. Então, tá bom. Agora você é o comandante. Não, isso aqui não era tão fácil assim. Não, mas se eu tomar a decisão... Então, a minha mudança de Florianópolis para Videira, ou naquele momento eu comandaria uma companhia isolada, ou provavelmente, talvez nunca mais na minha carreira, eu comandaria algo isolado, não sei que fosse o comandante do batalhão. Porque, normalmente, o major ou pode comandar uma companhia isolada, ou ele é o subcomandante do batalhão, se tiver tenente-coronéis em quantidade suficiente para serem os comandantes. O que acontece? O quadro de tenente-coronéis do bombeiro hoje está praticamente... Tá cheio, na verdade. Então, todas as vagas estão ocupadas. Então, para algum major ser promovido, esse tenente-coronel vai ter que ir a coronel ou para reserva. Né? Não falamos isso antes, mas também tem que ter o número de vagas naquela promoção. A reserva seria a mesma coisa que a aposentadoria, né? Perfeito. Sim. Então, o que acontece? Nesse momento, eu precisava ou decidir por continuar aqui, talvez nunca comandar algo, mas como eu também falei ali em off, que eu sou uma pessoa muito crítica com algumas coisas, perfeccionista em outras,
eu precisava ir lá e saber se o meu jeito também dava certo. Então, essa foi o ponto mais difícil da carreira, foi dar uma pausa na aviação, né? Porque hoje eu não piloto mais, e comandar o interior. E, ao mesmo tempo, hoje eu digo que talvez foi a decisão mais difícil, mas foi a melhor decisão que eu posso ter tomado na minha carreira. Porque eu ainda tenho 20 anos para puxar de bombeiro e vai ter muito tempo para pilotar ainda. Sim. Mas aquela experiência, aquela expertise no comandamento de uma companhia isolada, que é o caso de Videira, que não fica junto no batalhão, é uma experiência que ninguém me tira mais. E até, desculpa, de repente, minha ignorância, o que seria uma companhia isolada, só para eu entender? Certo. Acontece que o militarismo ele é dividido em caixinhas, né? Então, a menor unidade seria um GBM, que é um grupamento bombeiro militar. São as cidades bem pequenas. Então, na região, a gente tem um GBM lá em Salto Veloso, um GBM em Tangará, um GBM em Rio das Antas. São cidades menores, Isso. no caso. Normalmente, quem comanda os GBM são sargentos, né? Mas tem casos até, quando não tem disponível, um cabo ou até mesmo um soldado comandando GBMs. Os GBMs ficam pendurados, vamos dizer assim, no guarda-chuva dos pelotões. Então, em Videira existe um pelotão, assim como existe um pelotão em Caçador e um pelotão em Fraiburgo, lá na região. A companhia concentra esses 3 pelotões. Em um só, no caso. Isso, então aqueles 3 pelotões, eles estão responsáveis, o capitão, no caso eu, depois major, quando fui promovido, ele coordena todo aquele setor. Então já trabalhamos ali só em Videira de militares, à época, cheguei em 2020, eram em torno de 80 militares de toda a região, não no município de Videira, de toda a companhia, conforme eu fui explanando. Então, nós fizemos a gestão daquela parcela ali. E acima da companhia de Videira vem o batalhão, no caso, e aí engloba mais uma ou 2 companhias. Tem batalhões com 3 companhias, por exemplo. Certo. Então, essas aí são as diferenciações dos níveis hierárquicos, né? Batalhão, companhia, pelotão e GBM, que é o grupamento. Entendi. Sim, isso. Perfeito. Então, nós já estávamos no terceiro de 4 níveis dentro de uma estrutura de batalhão. E agora estamos no último nível, é o subcomando, mas trabalha junto, né? Lado a lado com o comando do batalhão. E mais ou menos hoje o senhor comanda quantas pessoas? Quantos servidores? Então, deu uma reduzida no nosso quadro ali, né? Mas hoje nós estaríamos... Eu não lembro de cabeça agora do dado da primeira companhia, mas eu acredito aí que estejamos próximos de 140, 136 militares, porque nós temos ainda os bombeiros civis profissionais que atuam, que as prefeituras no interior... Vocês são responsáveis também elas pelos bombeiros cedem civis. para nós, eles trabalham conosco, né? E mais os bombeiros comunitários, que trabalham numa escala ali voluntária, tem uma indenização, mas eles trabalham de forma voluntária conosco, né? Indenização para combustível, para alimentação, esse tipo de situação. Ajuda de custo, assim. Isso, a título de ajuda de custo. Então, a gama, se for considerar essa parcela, daí é muito maior. Daí é muito maior mesmo. Mas a gente acaba não tendo contato com todos, né? Até porque quanto mais você acaba subindo no nível de gestão, você tem menos contato com a parte que está lá no operacional do dia a dia, né? Sim, perfeito. E falando agora sobre o bombeiro e tal, a gente tem uma perguntinha aqui. E quais foram as suas maiores conquistas hoje dentro do corpo de bombeiro, né? Seja pessoal, profissional. Já falou um pouco da profissional aqui pra gente. Sim. Então, quando você é uma pessoa que você é um pouco perfeccionista, às vezes você acaba se tornando um grande crítico. E você tem que aprender até qual o limite que você vai naquela situação. Mas hoje eu não tenho dúvida que todos os lugares que eu passei, todos vão dizer, o Leandro tem o jeito dele de trabalhar. O Leandro é daquele jeitão. Mas em todos os lugares que eu passei, eu tenho certeza, vocês podem passar, procurar, o pessoal vai dizer que a gente deu conta do recado. Então, eu acho que esse, para mim, é o maior legado. Não é construir uma obra, não é botar o nome numa plaquinha. Adquirir um bem. É onde nós passamos, tem um legado. Quando o Leandro estava aqui, foi legal. Quando tá ali, foi legal. E a gente acaba sempre lembrando das últimas experiências, né? Quando eu cheguei em Videira, nós não tivemos passagem de comando, porque eu cheguei, estávamos no Covid, né? Isso. Tava tudo fechado, enfim. Então, naquele momento, a gente precisou ir conquistando os nossos espaços
na sociedade. E à época a videira arrecadava um valor X em taxas municipais de vistorias e dentre outros, e quando nós passamos o comando de videira, entregamos com 2, alguma coisinha X. Então nós conseguimos num trabalho também dobrar. Mas não é só arrecadação, porque não é só o dinheiro que importa. Nós conseguimos uma série de questões. Então eu fiz um trabalho de conclusão baseado em energia solar, energia fotovoltaica, né? Legal. E esse sistema foi ativado a semana passada em videira. E ela vai suprir não só a videira, com esse superávit que acaba tendo de arrecadação, mas os GBMs menores. Então a gente também tem esse trabalho de pensar no guarda-chuva. E na passagem de comando, haviam mais de 60 pessoas dos mais diversos setores, que às vezes no dia a dia a gente acaba nem conversando, nem interagindo, mas que naquele momento a grande maior parte foi cumprimentar e reconhecer o trabalho que havia sido feito naqueles 3 anos. Então eu penso que esse é o legado. Não é o cumprimento robozinho porque, estou cumprimentando uma autoridade. Não, poxa, parabéns, isso aqui mudou na cidade, isso aqui melhorou, isso aqui, pegou meio pesado, mas, funcionou. A gente sabe, ninguém é perfeito o tempo inteiro, né? Mas essa receptividade que teve ao convite da passagem de comando demonstrou bastante coisa. E não só isso, a gente fez uma janta depois por adesão, ou seja, né, nem o Estado, nem eu, ninguém pagou. E dessas 60 e tantas pessoas, mais de 50 delas compareceram na janta e ficaram até bem tarde, vamos dizer assim. Tinha um shopping lá, daí sim, patrocinado por nós, né? Então eu penso que isso aí não tem conquista maior do que você ir para um determinado local, colocar a sua forma de trabalhar, mesmo que no início gere desconforto, porque toda mudança no início gera desconforto, mas quando você sai e vê o resultado do trabalho que está lá até hoje para a comunidade, não é uma placa, porque as pessoas, a gente é esquecido muito rápido hoje em dia, tudo é descartável. Então daqui 2, 3 meses, ninguém vai nem lembrar quem é Major Leandro, talvez, em videira, né? Mas aqueles que estiveram lá, que acompanharam o trabalho, aqueles sabem, não, isso aqui foi fruto de um trabalho. E sempre lembrando que não foi o Major Leandro que fez, mas foi a equipe do Major Leandro. Porque o Major Leandro sozinho não faz nada. Não tira um helicóptero do chão sozinho. Não adianta dizer que, eu sou o comandante, mas eu preciso ter um convencimento da minha equipe. Aí venho trabalhar com as pessoas. Eu preciso ter um convencimento das autoridades que é importante doar uma ambulância, um ASO, né, para aquele município. Então, disso a gente vem. Então, para mim, o maior reconhecimento da carreira foi a minha passagem de comando em videira. Eu posso dizer que foi um momento assim que eu fechei com chave de ouro. Se naquele dia eu estivesse indo para reserva, eu estaria indo feliz. Que legal. Parabéns por tudo. E Major, você pode dizer diretamente a câmera para nós aqui, convidando as pessoas a serem servidor, né, a serem bombeiro militar. Quais dicas o senhor dá hoje e quais benefícios hoje tem um bombeiro militar aqui no estado de Santa Catarina? Bom, então, para aqueles que estão pensando em ingressar na carreira pública, vou falar basicamente dos militares, porque tem algum regramento diferente de outras carreiras, né? Então, hoje, a questão do militar, ele vai, como qualquer outra questão de estabilidade profissional, porque você tem uma carreira, tem uma estabilidade ali associada. Aqueles que talvez não tenham um amplo conhecimento, o salário hoje do Corpo de Bombeiros Militar, que é o que todo mundo quer saber, né? É o maior, é o segundo ou terceiro maior do país. Então, qualquer lugar que você vai ser bombeiro no país, aqui é um dos locais que você vai receber o maior valor remuneratório mensal. Ainda hoje a nossa reserva, aposentadoria, ela mantém o mesmo valor do salário que você está recebendo na ativa. Então, isso também é um atrativo. Provavelmente ao longo dos próximos anos vai mudar, porque eram 30 anos de efetivo serviço, hoje já são 35 com as últimas mudanças. E se nós formos pensar que a cada 10 anos passa em alguma reforma, isso talvez alguma coisa mude. Mas ainda temos esses benefícios. E também uma mensagem importante é que muitas pessoas estão... Muitas não, algumas. Algumas pessoas estão ingressando, mas elas não têm a alma de bombeiro. Então, se você quiser prestar um concurso para a carreira, você tem que ter a alma de bombeiro. Você tem que saber que você tem hora para chegar no quartel e não tem hora para sair. Você tem que saber que para você dar uma ordem para alguém, você tem que saber cumprir aquela ordem. Você tem que saber executar aquela ordem.
Então, não é algo tipo, vou fazer um concurso para qualquer coisa. Ok, né? Dá para fazer. Agora, dentro da instituição, se a pessoa não quiser ficar frustrada, ela tem que ter uma aptidão mínima. Tem que entender o que é a carreira de bombeiro, tem que entender o que é a carreira militar, e aí sim, se a pessoa entender, aceita aquela forma de trabalhar, eu não tenho dúvidas que ela vai ser muito feliz dentro da instituição. E nem tudo são flores, temos muitas pedras, muitos percalços dentro da instituição. Então não venha pensando, eu sou bombeiro, sou herói. Não, tudo bem. Você é bombeiro, você é herói, você tem as suas atividades para fazer, você tem a sua faxininha lá para fazer no quartel, você tem a sua limpeza, que às vezes, mas eu tô aqui, sou concursado, a gente escuta, acho que é importante até comentar isso. Tenho tenho ensino superior e eu tenho que voltar pro quartel para fazer faxina. Sim, tem que voltar pro quartel para fazer faxina. Tem que fazer faxina, tem que limpar a viatura. Você chega, a tua ambulância, o AS, né, o auto-socorro, tá sujo de sangue, tem que limpar. Quem que vai limpar? Você chega da ocorrência, a tua bota tá toda embarrada, a tua ferramenta tá suja com barro, com sangue, quem vai limpar? Então, assim, quem vem para a carreira de praças tem que saber que você executa ela do início ao fim. E a carreira de oficiais tem menos, mas tem. Na aviação, a mesma coisa. A limpeza da aeronave lá é feita pelo pessoal da tripulação, normalmente, mas nós temos os checklists, nós temos uma série de organização por trás, de rotinas. Então mas venham com o corpo aberto, né? Venham assim, realmente para dar aquele gás. Quem é aquele concurseiro, não quer passar frio, não quer passar calor, não quer se mudar de cidade, né? Veja, eu já passei Floripa, Itajaí, Floripa, Videira, Curitibanos agora. Então, estou há 13 anos na instituição, já passei em 5 cidades, né? Ou pelo menos 5 mudanças. Então, assim, se não estiver disposto a isso, talvez esteja no concurso errado. Então, é importante a gente salientar, porque muitas pessoas às vezes se frustram. Mas eu sou de Floripa, eu vou passar 10 anos no interior. Você fez o concurso estadual, vai passar 10 anos no interior, onde precisar de você. Que é a situação. Precisou de mim em Videira, estou lá. Precisou de mim em Curitibano, estou lá. Quem sabe daqui a pouco, né? Precisa de mim em Floripa, estarei aqui. Então tem um comando geral, então, que vem e determina, estão precisando do senhor em tal lugar. Ou onde está faltando, de repente, né? De repente, demanda. Assim. Isso. O que acontece? Agora nós vai iniciar o curso de formação de praças, né? Nesse último concurso. Então nós vamos ter uma escola em Curitibanos, uma escola em Florianópolis, uma escola em Joaçaba, e acho que uma escola em Chapecó, não recordo todos os locais. Quando esses soldados se formarem, então o que vai ser feito? Vai ser feito um estudo da distribuição desse efetivo, que o comando já está fazendo, ou que já esteja até pronto. E aí sim é oportunizado para aqueles mais antigos, você quer voltar para a tua cidade, tem uma vaga lá. Sim. E aí os novos preenchem essas lacunas, como seria na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Civil, dessa maneira. Ou então nesses momentos, tem um tenente-coronel que vai ser promovido a coronel, alguém vai ter que cumprir a vaga, então tem que ir fechando as caixinhas, né? E a decisão final é do comandante-geral. Então, por exemplo, o comandante-geral definiu, você vai para Curitibanos. Sim, senhor, eu vou para Curitibanos. Porque se me perguntar, você queria sair de Videira? Não queria sair. Mas se me perguntar agora, você está gostando de Curitibanos? Estou adorando, tá 10. Então, às vezes você está resistente àquela mudança, né? Mas você chega, vai para um outro local e hoje está muito bom também. Então, esses são os momentos da carreira. E eu fui promovido em janeiro. Era natural que eu fosse movimentado. Né? Isso aí é natural da carreira, né? Carreira dos oficiais. Legal. Então, vou fazer um merchanzinho aqui, né? Pra galera que estiver seguindo a gente aí, se tiver alguma dúvida, coloca no comentários aí que tudo vai ser respondido, tá, galera? Valeu. E... Vamos prosseguir, lógico. Só tinha que fazer um merchandising. Um breakzinho. Você passou no concurso, né? Você vê lá o seu nome na prova, tá em tal colocação, mas tem um tempo determinado para ser chamado? Quanto tempo pode demorar? A gente tem essas dúvidas aí, eu acho que é a dúvida do pessoal aí que nos assiste. Certo. Então, para o pessoal que já está mais no concurso, habituado aos editais, vamos dizer assim, normalmente quando abre concurso para segurança pública, vamos dizer, abriu o concurso pro curso de formação de soldados, que agora chama curso de formação de praças, tá? Vamos dizer que abriram 50 vagas. Essas 50 vagas, elas serão preenchidas. Ocorre que a fase objetiva, ela é a primeira fase do concurso. Você tem prova física, você tem prova psicológica, você tem um questionário da investigação social, né? Para ver se, será que essa pessoa está apta aqui a trabalhar na instituição? Muito bem. Então,
aquelas 50 vagas, elas vão ser preenchidas. Ok, isso aí é fato. Ocorre que talvez seja até o viés, não sei se foi já a pergunta de alguém que esteja aqui nos acompanhando, mas é a questão que muitas vezes é chamado uma segunda ou uma terceira turma. E aí esse pessoal acaba ficando mais apreensivo, porque eles não têm a garantia pelo edital de que serão chamados. As 50 vagas citadas no exemplo foram atendidas. Em administração pública, entendendo que pode chamar o que lhe bem convém, ela pode chamar mais 50, enquanto houverem aprovados daquele concurso, ela pode chamar. Tanto que chegou até a existir uma terceira turma, que, salvo engano, foi formada no período da pandemia, num formato até, inclusive, diferente, e mais da metade do curso foi formato EAD, né? No curso de formação de soldados. Foram formados com a distância, no caso, assim. A parte teórica, sim, né? A parte prática daí não tem como mais, enfim, né? Foi o que deu para fazer naquele momento. Estava precisando e aí tiveram que tomar alguma decisão. Aí um detalhe importante, por exemplo, o meu concurso era dividido em 2 turmas, onde a primeira turma seria chamada no primeiro ano e a segunda turma seria chamada no ano posterior. Então, ocorre que eu precisaria fazer o TAF naquele momento e um ano depois tinha um outro TAF para verificar se mantinha naquela situação. Naquele ano teve uma mudança, estaria para ocorrer uma mudança de governo e o governador à época, junto com o comandante da instituição, entendeu chamar as 2 turmas com intervalo de 3 meses. Porque era tipo o último dia legal que daria para fazer aquela chamada. Então, o que ocorreu? A minha turma, eu estava para a segunda turma, que eu fui o penúltimo, né, do concurso. Talvez eu nem estivesse tão preparado fisicamente, mas precisamos passar nesse momento. Então, a garantia 100% é da vaga daqueles que estão no edital e tudo já tem as etapas, né? Prova objetiva, sei lá, 1º de agosto. Prova, aí, recurso, isso, aquilo e tal. Prova física vai iniciar, sei lá, 1º de setembro. Psicotécnico, 15 de setembro. Fechou aqueles 50, o governador, junto com o comando geral, dá o ok e inicia o curso. Então, assim, ele pode parecer demorado, aqueles 2, 3 meses, mas é para que se cumpram todas as partes legais do certame e depois ele já inicia. Os próximos é que às vezes, vão chamar, não vão, o concurso está válido, tem gente, tem candidatos que estão aprovados, né? Aí esses daí pode ficar um pouquinho mais na... Como eu falei para o senhor ali, eu tenho contatos em todas as secretarias hoje dentro do governo de Santa Catarina, né? E esses dias, né, eu saí para fazer um happy hour com alguns policiais penais. Estavam de plantão lá, me ligaram, Lucas, vamos tomar um choppzinho? Eu falei, vamos tomar. E um deles estava falando, Lucas, eu passei em 2024 no concurso. 2024? Em 2023 a gente tá hoje, calma. 2014 eu passei no concurso. E fui chamado em 2024. 2023. Entendeu? Então foi praticamente 9 anos que eu passei trabalhando em diversos outros lugares para me manter, porque sabia que uma hora certa ia dar. Aí eu perguntei para ele, cara, mas não tem medo de tanto tempo ficar vago assim e dar qualquer mudança no governo e dizer que não vai ser chamado? Ele, não, porque a garantia que ele tem, que ele passou na prova, é que você seria chamado. E aí eu achei bem interessante que ele esperou quase 10 anos para assumir o cargo dele. Imagina passar tanto tempo assim, né, esperando por algo que tu estudou e fez recente, né? É difícil, eu conheço alguns casos de 5, 6 anos, mas eram casos de decisões judiciais, né? Esse caso em específico da Polícia Penal, eu desconheço como foi a época, quiçá teve o concurso e não havia vaga ou não havia recurso financeiro, não sei o que pode ter acontecido. Ou quem sabe até mesmo também pode ter sido uma questão de um processo judicial. Às vezes o candidato reprova no psicotécnico lá e entra com um recurso e às vezes é deferido, às vezes é indeferido, né? Porque muitas vezes o psicotécnico ele te avalia naquele dia. Você está bem, se não está. Então pode ter uma pequena discrepância, vamos dizer assim. Agora, é claro que o psicotécnico ele avalia, por exemplo, o nível de agressividade para você entrar no bombeiro lá na carreira de praças. Ela tem que ser de média elevada, não pode ser extrema. Tá, mas não é agressividade de nós brigarmos aqui. Sim. Essa agressividade é medida no enfrentamento. Você está entrando num incêndio que está a 1000 graus e você vai entrar. Então, é esse tipo de comportamento que é avaliado no psicotécnico. E que muitas vezes, talvez o cara é inapto para a carreira de praças e apto para a carreira de oficiais, ou vice-versa.
E já aconteceu dentro da instituição. O cara era soldado e foi psicotécnico do curso de formação de oficial e acabou reprovando. Né? Não vou citar o nome, mas enfim, ele depois entrou na justiça e fez de novo e hoje é um oficial excepcional, excelente. Agora, são perfis, né? Características diferentes, funções diferentes, mesmo dentro da mesma instituição. E existe cadastro de reserva para esse concurso de oficiais de militares, alguma coisa assim, ou não? Existe X vagas, essas X vagas são preenchidas. Não existe assim Porque eu sei que outros concursos existe isso, né? Às vezes não tem nem vagas abertas e eles abrem o concurso para cadastro de reserva. Se não me engano, é isso que se fala. Certo. Eu desconheço que o Corpo de Bombeiros tenha aberto algum concurso para cadastro de reservas. Normalmente o que acontece é, nós temos, sei lá, vamos cumprir 20 vagas agora. Por padrão, se seleciona 10 vezes o número de candidatos, porque nas nossas provas realmente muita gente acaba ficando para trás. Sim. Então, se nós íamos suprir 20, tem 200. Em algum momento, o bombeiro pode ter aprovado 40% ou 60% dos candidatos, né? Fazendo com que todos aqueles que estavam aptos, eles estão ali habilitados. É uma espécie de um cadastro de reserva, enquanto o edital estiver válido por 1 ano, ou renovar por mais 1, 2, por mais 2. Nesse caso, foi o que a gente citou, que foram chamados a segunda e até a terceira turma durante a pandemia, né? Nesse caso, ele fica como um cadastro de reserva, mas sem direito líquido certo nenhum de que... Sim, quando vai ser chamado ou se vai ser chamado. Vai ser chamado, exatamente. Perfeito. Então, na verdade, tem esse risco, então, de ele não ser chamado dentro do edital. Sim, ele pode ter sido aprovado no concurso, aprovado em todas as fases, porém está fora do número de vagas. Se o edital naquele momento vencer e não tiver uma nova chamada, teria que ficar para um próximo concurso que volta a concorrer tudo novamente. Legal. Mas e no próprio edital diz lá a data de vencimento dele, né? Sim. Por exemplo. Sim, todo edital tem 1 ano e mais 1, 2 e mais 2, é conforme a conveniência da administração pública, né? Perfeito. Major Leandro, tá? Primeiramente, obrigado, Major Leandro, por compartilhar aí a sua profissão, né? Seu pessoal aí com a gente. Gostaríamos de te agradecer muito. Obrigado pela tua presença. E, além de tudo, foi um papo muito gostoso, muito verdadeiro. Muito obrigado mesmo. Né? Esclarecedor, tirou bastante dúvidas, né? A gente que atende diretamente vocês, muitas vezes a gente tem algumas dúvidas de como é o processo, de como é a vida de vocês. Isso também nos ajuda, né? A entrar um pouco mais na realidade e poder fornecer para vocês um benefício maior, entendeu? Entendendo como é a vida do militar, tanto bombeiro, como da Polícia Civil, Penal e da Polícia Militar. Tá bom? Não, perfeito. Eu agradeço o convite também. Ficar alguma dúvida pendente, daí pode me chamar, a gente vai respondendo, né? Passe seu Instagram também. Perfeito. A gente vai colocar na observaçãozinha ali. Show. Então a gente passa assim, agradecer. Quer tu fazer o encerramento aqui, que tu é melhor do que eu nessa situação aí, perfeita. Major Leandro, onde a galera pode encontrar vocês aí nas redes sociais? Então tem o perfil profissional, que é Major BM Leandro, é MAJ BM Leandro, tudo junto, sem underline, sem nada. A gente posta um pouquinho da nossa vivência ali. Também tem as redes oficiais do Bombeiro, né? CBMSC, já vai aparecer de diversos municípios. Então, o pessoal quiser acompanhar no Instagram também, tem cbmsc.videira, tem o Instagram lá de Videira. cbmsc.curitibanos, tem o Instagram de curitibanos, né? E no meu particular, a gente vai postando alguma coisa mais relacionada ao comando, alguma coisa que está vivendo ali. Mas pode acompanhar, podem chamar. Dentro da medida do possível, nós vamos respondendo a todos. Obrigado, Major Leandro. E você, Lucas, onde a gente pode te achar aí nas redes sociais? Pode me achar no Instagram, é Lucas Sky. Vai aparecer lá, corretor financeiro. Precisar, é só entrar em contato, pessoal. E o meu, galera, se vocês quiserem seguir aí, é @AndréLuizPetersen. Fala um pouco sobre consignados, sobre a minha equipe de vendas e sobre a Facilite. Obrigado por mais um podcast. Estamos juntos. Se não me engano, esse é o 9º podcast Facecast. Obrigado, galera. Valeu, um abraço. Tchau. Obrigado, Major. Valeu, obrigado, tchau, pessoal. Major. Obrigado a hein? todos.